Bom, uma das piores circunstâncias que podem acontecer com o imigrante aqui nos Estados Unidos é ele violar uma ordem de deportação. E nós que atuamos aqui na fronteira do México com os Estados Unidos, através das ONGs Immigration Guide e National Immigration Project, vamos falar com você que tem dúvidas a respeito das consequências para você, imigrante que está nos Estados Unidos em situação irregular, ou você que quer vir para os Estados Unidos e pensa em ficar numa situação irregular, mas você tem a possibilidade de ter uma ordem de deportação. E muitas das vezes contempla não sair dos Estados Unidos. E esse é o assunto que nós vamos abordar aqui no vídeo de hoje do canal Immigration USA, onde a gente aborda os bastidores da fronteira. Vamos falar sobre consequências da ordem de deportação. Bom, pessoal, aquele recado de sempre, não deixe de se inscrever no canal para você que está chegando agora e também não deixe de dar like, tanto você que está chegando agora ou você que já é inscrito no nosso canal, não deixe de dar o like para o YouTube entender que o nosso conteúdo ele é um conteúdo relevante sobre o assunto relacionado à imigração aqui para os Estados Unidos. Uma outra coisa também é que se você tiver qualquer dúvida, é só colocar aqui nos nossos comentários que os nossos advogados de imigração, eles respondem todos vocês, tá ok? Bom, gente, vamos falar aqui sobre as consequências da ordem de deportação. É importante lembrar, gente, que a imigração, na verdade, a agência migratória, ela não emite ordem de deportação. Quem emite a ordem de deportação é o juiz de imigração. É ele que emite a chamada ordem de deportação como uma sentença, ou seja, ele só vai emitir essa ordem após a conclusão de um processo. A ordem de deportação não é simplesmente você cometer alguma infração e aí o policial ele fala assim, vamos emitir uma ordem de deportação para você. Não, o policial ele não tem autoridade, ele não tem autonomia para fazer essa ordem de deportação. Só quem faz a ordem de deportação é um juiz de imigração e para que essa ordem de deportação seja realizada é necessário que ocorram os julgamentos, que são as famosas cortes de imigração. Tá ok? Bom, o juiz de imigração ele pode emitir uma ordem de deportação à revelia caso você não compareça às audiências, às cortes, né? Então vamos lá. É muito comum o pessoal que entra pelo Caicai, tá ok? O pessoal que entra pelo Caicai, eles, muitos mesmo, entram e acham que está resolvida a vida deles, né? Como eles entraram pelo Caicai, eles se entregaram na imigração. O nome deles, foi aberto um processo no nome deles através do pedido de asilo. E esse pedido de asilo precisa ser julgado aqui nos Estados Unidos por um juiz de imigração. Se já na primeira corte essa pessoa não aparece, então o juiz ele pode sim emitir uma ordem de deportação à revelia. Por quê? Porque aquele imigrante ele está abrindo mão do processo de pedido de asilo, já que ele não compareceu para justificar o pedido de asilo. Tá ok? E uma outra questão também é que o imigrante que vem para os Estados Unidos, por exemplo, com visto de turista, quando ele vai fazer a troca desse visto, o processo de troca também vai ser analisado por um juiz de imigração, tá ok? Esse processo ele precisa ser processado por uma corte de imigração. E também pode ser que nessas cortes de imigração esse imigrante ele seja convocado. Se ele não aparecer, ou seja, também vai ganhar pode sim ser emitido e ganhar uma ordem de deportação. Então, olha, gente, não comparecer às audiências de imigração é uma das piores coisas que você pode fazer ao seu processo migratório em relação ao seu futuro aqui nos Estados Unidos. Gente, por quê? Porque vamos supor que esse imigrante que entrou pelo Caicai, se entregou na imigração, abriu o processo de pedido de asilo. Se ele não comparece às cortes de imigração, mas lá na frente ele casou com um cidadão americano, uma cidadã americana, isso está no histórico dele. Olha, ele pediu asilo, tá? Ou seja, já é mais um ponto de desconfiança para aquele casamento, que pode ser um casamento verdadeiro ou não. Então, se você recebeu uma ordem de deportação e não fez uma apelação dessa decisão, você tem uma sentença de deportação no seu nome. E o que quer dizer isso?
Um policial em conjunto com o ICE, ou seja, a polícia migratória, ela pode executar a sua detenção e a sua deportação. Porque a sentença de deportação não é uma ordem de prisão, mas ela dá sim à polícia migratória o poder, a possibilidade de deter esse imigrante para que ele seja o quê? Deportado, já que esse indivíduo ele já foi notificado de que precisa se ausentar do país e não cumpriu o quê? Com essa ordem de deportação. Então, você pode ter uma ordem de deportação à revelia, que é o in absentia, que é quando você não vai às audiências, que essa é uma das violações mais sérias no processo migratório. Então, é melhor você frequentar as cortes de imigração, mesmo que você você tem aquela impressão de que não vai conseguir a documentação, o green card, mas você precisa frequentar as cortes. Porque se você abandona, é pior do que você ir e receber a sentença. Porque quando você recebe a sentença, as pessoas acham que a ordem de deportação ela tem que ser cumprida naquele momento. Pelo contrário, quando você vai nas cortes de imigração, os julgamentos eles vão acontecer e você, se for o caso, receber uma carta de deportação, uma ordem de deportação, o juiz ele vai te dar um prazo. Você tem até o dia tal para ficar aqui nos Estados Unidos e depois desse dia você precisa sair do país. Não vai acontecer uma prisão imediata. Isso não acontece, tá? O juiz emitiu a ordem de deportação e aí você já vai preso. Não, não é isso. Você vai ter um prazo para se organizar para sair do país. E o que acontece? Esses imigrantes não saem do país. Eles ficam com a ordem, a carta de deportação emitida no nome deles e não saem, eles continuam vivendo aqui. Só que qualquer infração, a polícia ela pode sim deter esse imigrante, porque às vezes não é nem pela situação da infração, às vezes uma multa de trânsito, foi parado no trânsito. Eles vão me prender? Eles não vão te prender por você ter infringido a lei de trânsito. Eles vão te prender porque você tem uma ordem de deportação, uma carta de deportação, ela é uma ordem a nível federal e você não cumpriu. Ou seja, é uma lei muito mais grave ainda. Então você não está sendo preso, você não vai ser deportado porque infringiu a lei de trânsito. Não é isso que acontece. Você vai ser preso para que você seja deportado porque você não cumpriu a carta de deportação. Então você pode ter uma ordem de deportação porque você não cumpriu com todas as etapas das suas audiências, mas infelizmente você não tinha o quê? Uma forma de se legalizar. E você também pode fazer um acordo de saída voluntária, que é um voluntary pass, e o juiz ele vai determinar quanto tempo você tem para sair aqui dos Estados Unidos. Gente, violar uma ordem de sair de forma voluntária pode ser catastrófico para o seu futuro migratório aqui nos Estados Unidos. Mesmo que você tenha filho americano, mesmo que você venha se casar com uma cidadã ou um cidadão americano, porque quando você viola uma ordem de deportação, na verdade, quando você viola uma saída voluntária, ela se torna uma ordem de deportação. E por operação legal, você tem que esperar até 10 anos da data que você tinha que ter saído dos Estados Unidos para poder receber qualquer benefício migratório. Salvo, gente, em circunstâncias onde você é considerado vítima de algum crime que possa te levar a obter um visto do tipo U, ou a um processo de green card por violência doméstica ou vítima de tráfico humano. Então, o que tem acontecido muito com a turma do Caicai? A turma do Caicai, eles estão entrando, atravessando a fronteira, né? A gente já tem vários vídeos aqui explicando o que é o Caicai, e eles atravessam a fronteira e não vão frequentar as cortes de imigração. Ou seja, o pedido de asilo deles está correndo e quando chega a primeira audiência, eles não frequentam. Então, de cara, já emite uma ordem de deportação. Então, essas pessoas estão mais vulneráveis do que aqueles que estão frequentando as cortes. E o que muitos fazem? Contratam advogados para os advogados ganhar mais tempo, empurrar esse processo até o máximo possível. Porque a gente sabe que o brasileiro dificilmente aplica para asilo aqui nos Estados Unidos. E isso tem gerado uma máfia dos advogados, porque os advogados estão ganhando muito dinheiro em cima desses familiares que querem empurrar o processo
que atravessaram a fronteira, se entregando na imigração através do conhecido Caicai. Então, gente, para você ver, um processo migratório perante ao juiz é uma coisa muito séria. Você não vai querer perder a oportunidade de viver o seu sonho americano por causa de uma inércia, por medo ou por falta de informação. Então, entre em contato com um advogado de imigração que você achar por indicação ou você tenha confiança nele, tá ok? Porque ele vai ganhar tempo no seu processo de pedido de asilo aqui nos Estados Unidos, tá ok? Se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a nossa equipe ela vai responder todos vocês. Lembrando que o nosso conteúdo ele é informativo, validado por advogado de imigração e nós não incentivamos a imigração ilegal. Tá bom, gente? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.